Mais um instante em pé, abra sua Bíblia em Mateus 6, 9 e 10. Oh, aleluia, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 características do reino de Deus. Mateus 6, 9 e 10. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando nós falamos de reino, nós precisamos entender que quando Jesus iniciou o seu ministério, a primeira pregação de Jesus, o primeiro sermão de Jesus foi sobre o reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus passa 3 anos e meio do seu ministério falando a respeito do reino. E ele comparava, fazendo parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus funciona dessa maneira. E ele, durante todo o seu ministério, ele se preocupa em ensinar sobre o reino. E nesse texto que nós lemos, quando Jesus ensina a oração, ele está nos mostrando que precisamos clamar para que venha sobre nós o reino de Deus, o reino dos céus. Esta é uma missão do cristão. Esta é a missão. Nós fomos retirados, nós pertencíamos ao império das trevas e nós fomos retirados do império das trevas e fomos colocados no reino de Jesus Cristo, no reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos clamar para que este reino venha sobre nós. Precisamos entender, irmãos, que muito mais do que uma religião, muito mais do que o termo cristianismo, muito mais do que uma denominação, nós fomos chamados e escolhidos para pertencermos ao reino dos céus. A palavra do Senhor diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos para pertencer ao reino. Então, se nós fazemos parte do pouco que foi escolhido, e nós pertencemos a este reino, nós precisamos aprender tudo sobre o reino. Quando nós entramos trabalhar numa empresa, seja ela qual for, se for num açougue, se for num supermercado, se for num escritório advocatício, se for num setor de segurança pública, se for numa linha de produção, nós temos que aprender tudo sobre a empresa. O funcionamento, as regras, as práticas, a cultura da empresa. E se nós fazemos parte do reino dos céus, nós precisamos aprender tudo sobre este reino. E hoje nós vamos aprender algumas características. É lógico que tem mais. Eu vou rapidamente falar sobre 4, e também não é um estudo que a gente pode se aprofundar, mas nós vamos entender um pouco a respeito do reino de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que o reino de Deus é baseado em amor, baseado em um governo justo, é baseado na soberania e baseado na paternidade. Estas são 4 características essenciais para aqueles que pertencem ao reino, porque muitas vezes nós estamos inseridos no contexto da igreja, nas nossas denominações, e nós pensamos que é simplesmente isto: eu vou à igreja, sirvo aquela denominação, participo, sou membro daquela denominação. Irmãos, o reino é muito maior. Esta igreja, ela é uma parte do reino. Nós aqui, estes santos reunidos neste lugar, somos apenas uma parte do reino. O reino é muito maior, o reino é muito mais precioso, o reino é muito mais grandioso e ele está por toda parte. Então, irmãos, nós vamos rapidamente entender essas 4 características do reino que nós fazemos parte. A
Primeira característica é que o reino dos céus é baseado no amor. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que tudo o que Deus faz é baseado na bondade e no amor dele, e não na nossa performance. O que Deus fez não foi baseado na nossa performance. Deus providenciar no meio de salvação não é porque nós éramos bons, mas Ele é bom. A Bíblia diz que todo homem natural é mau. Tem no seu DNA o pecado de Adão. Está destituído da presença de Deus, da glória de Deus, e está contado entre os inimigos de Deus. Então o reino de Deus é baseado no amor de Deus e não na nossa performance. E nós vamos entender isso aqui rapidamente com alguns versículos bíblicos. Paulo escrevendo aos Romanos, você não precisa abrir a sua Bíblia. Paulo escrevendo aos Romanos 8, 37 a 39 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, em nenhum instante Paulo está falando sobre a nossa performance. Paulo está falando que nós enfrentamos problemas e dificuldades, mas sobre todas estas coisas, sobre todos estes problemas, sobre todas essas enfermidades, sobre todas essas doenças, sobre todas estas tempestades, nós somos mais do que vencedores. Através do quê? Através do amor. Então o reino de Deus é constituído, a base do reino de Deus é amor. Não no nosso amor, mas no amor dele. Então, em nenhum momento Paulo está falando sobre a nossa performance. É por isso, irmãos, quando a gente vai evangelizar alguém, ou a gente vai conversar com alguém que está desviado, Paulo, você precisa voltar para a igreja. E logo a resposta da pessoa é: mas na condição que eu estou, eu não posso ir à igreja. Nesta vida que eu estou vivendo, eu não posso ir à igreja. Eu tenho tal vício, eu não posso ir para a igreja porque eu estou envolvido nesta situação. Irmãos, o reino de Deus não é baseado na nossa performance. Coitado de nós, se dependesse das nossas ações e da nossa condição de homens naturais diante da santidade e da glória e da majestade do nosso Deus. Louvado seja Ele, porque o reino dele é baseado no amor dele, aleluia. Nós somos vencedores por meio do amor dele, e nada irá nos separar do amor dele. Aleluia. Irmãos, Paulo está ensinando que quando somos retirados do império das trevas, transportados para o reino de Jesus Cristo, nós somos envolvidos por este amor. Agora, uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos. Muitas vezes nós estamos ligados às regras. Muitas vezes nós estamos dependentes daquilo que nós precisamos fazer. Porque o reino de Deus é contrapartida também. Embora não seja baseado naquilo que nós fazemos, mas tem exigências. Nós precisamos cumprir algumas coisas. Então, quando nós estamos no reino, muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Não é que é uma liberação para você viver do jeito que você quiser. Não é isto. Mas é que nós estamos envolvidos num reino tão extraordinário, num reino tão maravilhoso, que é baseado no amor, que muitas vezes nós estamos vivendo apenas com o olhar nos nossos problemas e dificuldades, e estamos esquecendo de desfrutar do amor do reino. Eu li uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, que um mendigo morreu. E quando morreu, lá num barraco que ele morava, numa casa simples, começou a exalar um odor estranho, os vizinhos foram ver, o mendigo estava morto sobre a cama. E foram mexer na cama, embaixo o colchão dele era dólar. Ele tinha $1 milhão.
Aquele homem viveu, não sei, eu não lembro quantos anos, mas era por volta de 50 anos de idade. Ele viveu 50 anos dormindo em cima de $1 milhão. Não de agora, mas de 15, 20 anos atrás, que tinha muito mais valor, muito mais poder aquisitivo. Aquele homem viveu a sua vida toda dormindo sobre $1 milhão e não desfrutou nenhum centavo daquela fortuna. Assim somos nós, muitas vezes estamos vivendo num reino que é baseado no amor, que transborda do amor, estamos envolvidos no amor e não desfrutamos deste amor maravilhoso, como nós acabamos de cantar, que na cruz Ele revelou por nós. Eu preguei aqui quinta-feira sobre algumas características que havia dentro da Arca de Noé. Algumas coisas importantes. E eu falei sobre a janela da arca. A arca só possuía uma janela, e aquela janela ficou fechada por 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. Só quando as águas estavam minguando, já estavam bem baixinhas, mais de 1 ano passado do dilúvio, é que Noé abriu aquela janela para soltar uma ave, para ver se ele podia sair da arca. Por que aquela janela permaneceu o tempo todo fechada? Para que Noé não ficasse curioso na janela, olhando a destruição que o mundo estava sofrendo. Sabe o que acontece? Nós estamos inseridos, nós fomos arrancados do império das trevas, fomos trazidos para o reino da luz, e agora nós estamos no reino da luz, e ao invés de desfrutarmos do amor que estamos envolvidos, inseridos, nós estamos olhando para o império das trevas e deixando de desfrutar do amor de Deus. O apóstolo do amor, o apóstolo João, na sua primeira epístola 4,19, ele diz assim: nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nada que o homem natural fizer pode atrair o amor de Deus. Eu e você não fomos escolhidos porque nós éramos melhores do que os outros. Eu sempre falo, irmãos, o cristão não tem motivo algum de bater no peito e dizer: eu sou melhor do que os outros, eu sou o melhor cidadão porque eles não encontraram a Cristo e eu encontrei. Não está baseado na nossa performance. A nossa salvação está baseada no amor do reino. Então eu olho para mim e não acho motivo algum de me orgulhar, mas eu olho para o reino e vejo o amor do Pai. Então eu tenho aonde me alegrar e dizer: muito obrigado, Pai. Eu não merecia, mas o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro. Ainda quando eu estava morto em meus pecados e delitos, o Senhor me amou primeiro. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E este amor maravilhoso, irmãos, é a base do reino. Você precisa ter uma vida de gratidão, irmãos. A vida do cristão não pode ser uma vida ingrata. Tem muito cristão, como eu falei, está com a janelinha da arca da existência aberta e olhando para o caos da vida, dizendo: olha isso aqui, o Senhor não resolveu, o Senhor não respondeu esta oração, olha, o Senhor não solucionou aquele problema ainda, o Senhor parece que esqueceu de mim. Nós estamos vivendo no reino, mas nós temos que desfrutar deste amor. Quem sabe Deus não respondeu a oração, quem sabe aquele problema não foi solucionado ainda, mas você está envolvido pelo amor do eterno, pelo amor do soberano, pelo amor do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! O reino de Deus também é baseado num governo justo, irmãos. Se é um reino, precisa haver um rei. E se existe um rei, existe um governo. E este governo é baseado na justiça. Novamente, não é baseado na nossa justiça, mas é baseado na justiça dele. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça, minha, nossa, sua, nossa justiça, diante dos olhos de Deus não passa de um trapo de imundícia. Então a nossa justiça diante de Deus não vale nada. É por isso que essas pessoas estão enganadas quando a gente evangeliza, fala: olha, você precisa de Jesus. A pessoa diz: eu não preciso de Jesus, eu não minto, eu não engano, eu não traio a minha esposa ou meu esposo, eu faço esmolas, eu ajudo entidades, eu pago as minhas contas em dia, está tudo certinho com tributo, com leão, está tudo certinho. Isto diante de Deus não vale nada como justiça para a salvação. É lógico que a gente não pode ter uma vida toda torta. A gente tem que levar a vida certinha, diante dos homens e diante de Deus. Nós estamos falando de pertencer ao reino.
Você não foi convidado para o reino porque você era justo. Você não foi convidado para o reino porque a sua performance era boa. O presbítero Jorge pegou aqui ontem. Foi ontem, eu estou perdido, né? Hoje é domingo. Pegou ontem. E leu o texto a respeito disto. Que nós fomos alcançados por causa da justiça dele e não da nossa. Deixa eu dar um texto aqui para você, o próprio Jesus ensinando em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Irmão, se Jesus nos instruiu a buscar a justiça do reino, é porque é salutar para a nossa vida. E as coisas que precisamos, elas são trazidas à nossa vida, não pelo nosso merecimento, mas pela justiça do reino. Está tão difícil falar em justiça no Brasil, mas não é a exclusividade deste tempo. Eu estava lendo a história do profeta Samuel, quando Deus falou a Samuel: o povo quer um rei, unge um rei aí, unge o tal de Saul como rei. E Samuel ficou tão triste, abatido, dizendo: Senhor, o povo está rejeitando a tua voz através da minha boca. Mas o texto diz que isto aconteceu também porque os filhos de Samuel começaram a reinar e eles não seguiram os passos do pai. E eles foram corrompidos, recebendo dinheiro para julgar a favor de A ou a favor de B. Então a injustiça do ser humano não é de agora. Mas quando nós falamos de justiça, nós logo pensamos também na injustiça. E se Jesus está dizendo: buscai em primeiro o reino dos céus, buscai em primeiro o reino do meu Pai, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se o reino dos céus é baseado num governo justo, significa que se eu estiver justificado neste reino, a injustiça não prevalecerá contra a minha vida. Em qualquer âmbito, a justiça sempre prevalecerá. Irmãos, outra coisa que nós precisamos entender é que este reino não é uma anarquia. É um reino. Anarquia não tem líder, não tem chefe, não tem presidente, não tem rei, não tem governante, não tem alguma autoridade. Anarquia, todo mundo manda, todo mundo faz do jeito que quer. O reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus tem as suas regras, as suas leis bem instituídas, e por isso tem condição de fornecer um governo justo. Outro texto maravilhoso é do salmista, no Salmo 45:6, diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Novamente nós vemos aqui o salmista dizendo e falando e mostrando, amparando o funcionamento do reino. Primeiro, Deus ama. Então o reino dos céus é baseado no amor. Segundo, ele ama o quê? Ele ama a justiça. Se ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade. Então, se nós pertencemos ao reino, irmãos, nós temos uma vida tranquila. Se nós pertencemos ao reino, nós não temos uma vida de preocupação. Porque quando nós lemos Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem gosta da injustiça, quem gosta da iniquidade, é o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele que promove toda esta injustiça, toda esta iniquidade. Mas se nós pertencemos ao reino, o reino é baseado num governo justo, mas não é baseado na nossa justiça. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito
Espírito vivifica. As pessoas por muito tempo interpretaram errado isso aí, dizendo que é o estudar que mata e tem que viver só de forma espiritual. Ali Paulo está falando sobre a lei. A lei, o próprio Paulo diz que a lei veio para dar força ao pecado. A lei veio para trazer morte. A lei veio para nos tornar culpados, porque aonde não existe lei, não existe pecado. Aonde tem lei, o pecado superabunda. O pecado fica em evidência. Agora nós vamos viver tristes e preocupados. O diabo, que é o acusador da nossa alma, dizendo: olha, você não é digno. Você não é digna. Você não é digno do reino. Pelo que você fez, pelo que você falou, pelo que você praticou, pelo seu passado. O inimigo é o nosso acusador, mas se nós estamos no reino, nós temos que nos apropriar da justiça do reino e dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O reino dos céus também é baseado na soberania. Em um reino, irmãos, o que prevalece é a vontade do soberano, é a vontade do rei. E ninguém pode contestar e ninguém pode se opor à vontade do rei. Então vamos ver aqui o texto que nós lemos, Mateus 6, 9 e 10, Jesus dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então, irmãos, para aqueles que pertencem ao reino, eu tenho uma boa notícia. O reino não é um lugar de você impor a sua vontade. Hoje pela manhã nós estávamos aqui no nossa reunião de liderança. Eu trouxe um estudo rápido aqui e falei sobre a pós-modernidade. Nós estamos vivendo na época chamada pós-moderna, onde existem 3 pilares da pós-modernidade, que é a pluralização, a secularização e a privatização. A pluralização é que vale tudo. Não, tudo está legal. Nós podemos misturar, nós somos evangélicos, mas a gente pode pegar algum ato do espiritismo, nós podemos pegar algumas ações da Umbanda, nós podemos pegar um pouco do catolicismo, e a gente vai fazendo uma religião um pouco melhor. Isso é a pluralização. Isso é que o mundo tem pregado, e muitas igrejas têm entrado nisso. A secularização é trazer o que é secular, aquilo que é do mundo, para dentro da igreja. Isso aqui lá no mundo funciona bem com os jovens, aquilo funciona. Irmãos, vou dar um exemplo muito breve. Não é difícil você ver igrejas fazendo festa junina gospel. A festa que é feita em homenagem a um santo, que é uma festa profana diante da palavra do Senhor, que rende glória ao homem e nós só glorificamos a Deus. Isso é secularização ou não? A gente muda o nome, a gente faz festa caipira, pega o quentão e transforma em crentão. As pessoas vão adaptando. Isso é a secularização. Agora, o outro ponto da pós-modernidade é a privatização. O que está em evidência é o privado, é o eu. Eu tenho direito, eu posso, eu faço do jeito que eu quero. Eu não tenho igreja nenhuma que mande em mim, não tem pastor que vai dizer o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Isso é privatização. E as igrejas estão assim, se o pastor falar alguma coisa, a pessoa espirra, pula. Nós temos que ter conversado no conselho para a gente ir com muito cuidado, porque os tempos são outros. Isto é a privatização, mas no reino, irmãos, Jesus não estava ensinando a privatização, Jesus estava ensinando: buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E na oração ele estava dizendo assim: venha o teu reino e faça não a minha, mas a tua vontade. Então, se você faz parte do reino, você precisa aprender a abrir mão do seu querer, da sua vontade, do seu eu, para que o reino do Senhor realmente governe a sua vida. Se pertencemos ao reino, precisamos aprender a aceitar a vontade do rei. Uma outra coisa importante, irmãos, quando Jesus está dizendo aqui:
venha o teu reino e faça a tua vontade. Nós já vimos que o reino dos céus é baseado no amor, num governo justo e na soberania. Eu quero te falar uma coisa com toda a sinceridade do meu coração. Não tenha medo de orar com sinceridade e dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Sabe por quê? É uma oração difícil fazer. É uma oração difícil, não é uma oração fácil. Porque todas as vezes que a gente vai orar, a gente lembra de algumas coisas que são estimação na nossa vida. E não é difícil a gente se pegar orando e dando volta naquilo que a gente não quer que Deus mexa na nossa vida. A gente chega: Senhor, mexe nessa área, trabalha aqui, Senhor. Quando chega naquela área que a gente não quer abrir mão, a gente dá a volta na oração, como quem não quer nada, e passa para o próximo tópico da oração e fala: Jesus, esquece daquela parte, vamos seguir daqui para frente. Esta é a privatização. Este é o meu querer, este é o exercer da minha vontade. Mas não tenha medo, eu falo com sinceridade do coração, não tenha medo de abrir mão. Irmãos, tudo aquilo que a gente acha que é precioso e que vai ser doloroso abrir mão, não é nada diante daquilo que Deus irá trazer na nossa vida. Irmãos, vale a pena abrir mão de coisas que Deus está pedindo. Ele pede uma coisa de mim, pede uma coisa de você. Ele sabe o que é precioso na nossa vida. Para Abraão, ele pediu um único filho, e Abraão não teve dúvida, caminhou 3 dias com Isaac, subiu 3 dias com Isaac, subiu no monte, construiu o altar, colocou a lenha, colocou o Isaac, levantou a faca para imolar, para sacrificar Isaac. Não tenha medo de sacrificar o seu Isaac, porque aquilo que Deus irá trazer na sua vida é muito maior, muito mais precioso, muito mais valioso, trará muito mais prazer e alegria na sua vida do que aquilo que você está abrindo mão. Por que eu falo isso? Porque o reino de Deus é baseado na justiça. Deus jamais será injusto com você. Deus jamais, eu falei isso aqui ontem, Deus jamais irá tirar você de um lugar que quem sabe você esteja bem, para colocar no lugar pior. Deus nunca irá tirar você de um lugar pior para levar num lugar pior ainda. Deus sempre irá tirar você de um lugar e colocar no lugar maravilhoso, num lugar extraordinário, no lugar que Ele tem estabelecido para a sua vida. Irmãos, Atos 3, Pedro e João iam ao templo, e na porta chamada Formosa, ele encontrou um paralítico, os dois encontraram o paralítico, fizeram o paralítico andar, e por terem realizado aquele milagre, eles foram presos, levados ao sinédrio, apresentados diante das autoridades do povo judeu, e foram inquiridos porque haviam realizado um milagre, haviam feito um ato de bondade por aquele paralítico. Pedro e João simplesmente poderiam ter passado e falado: esse coitado que fique aí. Não, eles pararam, deram atenção ao paralítico e disseram: olha, nós não vamos te dar prata, nós não vamos te dar ouro, nós não vamos te dar um pedaço de pão, nós vamos curar você. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aquele que era paralítico, em um salto, começou a andar, correr e entrou no templo saltando, glorificando e adorando a Deus. E por isso que Pedro e João foram presos. E eles foram inquiridos, mas o Espírito Santo estava com eles. Porque o reino de Deus é baseado em justiça. E se você ler o capítulo 4 de Atos, você vai ver que as autoridades, os doutores da lei, os escribas, aqueles que detinham o conhecimento, que detinham a cultura, que detinham a letra, eles falam assim: nós vamos dar de letra nesses pés rapados. O cara é um pescador, esse tal de Pedro é um pescador, não tem nem estudo, traz ele para cá que ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Quando chegou lá, o reino de Deus é baseado em amor, é baseado em justiça e é baseado em soberania. Oh, aleluia! O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre Pedro, e Pedro começou a falar com autoridade, com ousadia, e aqueles que acharam que iam zombar daqueles homens, de repente estavam boquiabertos, dizendo: da onde vem tanta sabedoria? Eles são incultos, eles são galileus, eles não têm estudo. Como é que eles falam com tanta sabedoria, com tanta eloquência, com tanta capacidade? É porque o reino de Deus não é injusto.
E quando eles saíram dali, eles foram se reunir aonde os irmãos, a igreja estava reunida, e no versículo 24 diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram a Deus: Tu, ó soberano Senhor. O reino de Deus é baseado na soberania, irmãos. Ninguém, nada e ninguém pode parar. Nada e ninguém pode deter. Nada e ninguém pode impedir que você viva a vontade de Deus. Então, irmãos, por isso que eu sempre tenho batido nesta tecla: o crente não pode ter dúvida, o crente tem que ter certeza em tudo, tem que ter certeza da salvação, tem que ter certeza do chamado, tem que ter certeza que nasceu com propósito, tem que ter certeza que pertence ao reino, tem que ter certeza que o reino é baseado no amor, tem que ter certeza que o reino é baseado na justiça, num governo justo, tem que ter certeza que o reino é baseado na soberania. Porque se nós não tivermos essa certeza, irmãos, a gente vai se abater mais do que o necessário. A gente vai enfraquecer em meio às lutas e às dificuldades. A gente vai pensar: será que Deus vai me desamparar nesta luta? Será que é nesta batalha que eu vou sucumbir? Será que esta tempestade é o meu fim? Será que agora eu não terei mais saída? Mas Pedro e João, eles tinham certeza que o reino era baseado na soberania. Eles estavam certos. Um outro exemplo, irmãos, do Antigo Testamento, mas é igualmente válido. Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam diante do rei, estavam sendo obrigados a se curvarem diante da estátua e adorar a estátua do rei. O que aqueles três jovens responderam? O nosso Deus é soberano. O reino que nós pertencemos é um reino de soberania. Então fique sabendo, ó rei, se Deus quiser que a gente morra, a gente vai virar pozinho dentro dessa fornalha e ninguém mais vai ver nem cisco nosso. Mas também fique sabendo, rei, que se Deus quiser que a gente continue vivo, pode aquecer 7, 8, 9, 10, pode aquecer até derreter esta fornalha, que nós iremos entrar neste fogo e iremos sair, porque Deus é soberano. Nada e ninguém pode deter o plano de Deus. Você não pode ser parado, você não pode ser detido, ninguém pode impedir o plano de Deus na sua vida. Por isso você deve agarrar na soberania do Senhor e dizer: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, faça a tua vontade, porque assim eu serei indestrutível. Oh, aleluia, aleluia. E para encerrarmos, irmãos, o reino de Deus é baseado em paternidade. E é uma coisa, irmãos, que nós damos pouca importância, ou até mesmo, muitas vezes, desprezamos. Pouco é falado sobre paternidade na igreja. Pouco é falado que nós temos um Pai maravilhoso. Pouco é falado que nós temos um Pai que é eterno. Pouco é falado que nós temos um Pai que está sentado num alto e sublime trono, que o seu trono é inamovível, aleluia. Ele era, é e sempre será, de geração em geração, de eternidade a eternidade, e Ele é Deus. Você não está órfão, você tem um Pai maravilhoso. Se você pertence ao reino dos céus, você tem um Pai extraordinário. E o texto que nós lemos, Jesus começa ensinando a oração como? Pai nosso. Você tem um Pai. Irmãos, a gente que tem filho pequeno, é extraordinária a sensação de ser pai. A sensação de ser um super-homem. Tudo que acontece corre para a gente, como se a gente pudesse resolver qualquer coisa, como se a gente tivesse o poder de solucionar tudo. Qualquer coisa que acontece, corre para a gente com aquele olharzinho dizendo: papai, me ajuda, me tira dessa, me socorre. E por que nós não temos? Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus pertence às crianças. Nós temos que ser como crianças, com o olhinho brilhando, correndo para o papai, dizendo: papai, me tira dessa, me socorre, papai.
Eu perdi a paz, eu preciso de paz. Eu perdi a esperança, me traz a esperança. Eu estou com um problema que aparentemente é insolúvel, mas eu estou correndo aqui, papai. Olha o meu olhinho pedindo socorro. Papai, tem misericórdia do teu filho. Socorre o teu filho. Oh, aleluia. Por isso disse Jesus: Pai nosso que estás nos céus. E Jesus, em Mateus 5,48, ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que Jesus estava dizendo, irmãos? Que se nós temos um Pai, nós precisamos ter o caráter do nosso Pai. Nós temos que buscar o caráter do Pai. Não é só na igreja. Não, isso é na hora que está pregando: oh, Jesus é maravilhoso, nós temos um Pai, olha, nós devemos andar em retidão, devemos andar em santidade. Não é só na igreja, é na nossa casa, no nosso convívio diário, é no nosso trabalho, nos nossos negócios. O pastor Rubinho e o presbítero Wagner estudaram bastante, fizeram o curso do reino, o tal da dualidade, o dualismo, que na igreja é uma coisa, na rua é outra. Na igreja está dizendo: oh, o Pai é maravilhoso, eu pertenço a um reino de justiça. E na segunda-feira está fazendo falcatrua e passando a perna nas pessoas, nos negócios. Sede perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. Então quem pertence ao reino tem que estar disposto a deixar o caráter ser trabalhado. Nós precisamos ter o caráter do nosso Pai. O escritor aos Hebreus 12, 5, 6 diz assim: e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Irmãos, até na correção de Deus a gente vê o amor dele. Deus nunca corrige para colocar a gente para baixo. Deus nunca nos corrige para nos punir, irmãos. Deus não tem um olhar punitivo. Deus não diz assim: ah, tá bom, deixa aí, eu vou pagar com a mesma moeda. Quando a gente erra, quando a gente falha, Deus não fica olhando dizendo assim: você vai ver, te pego logo ali na frente. O nosso Deus não tem esse caráter punitivo, tem um caráter corretivo. Deus nunca nos corrige para nos colocar para baixo. Deus nunca nos corrige para nos humilhar. Deus nunca nos corrige para nos colocar numa situação vexatória. Deus sempre corrige porque Ele nos ama, e o amor dele sempre é no sentido de nos colocar cada dia mais para cima, cada dia melhores, trabalhar no nosso caráter e sermos luz neste mundo e sermos sal nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o reino de Deus é baseado em amor, governo justo, soberania e paternidade. Nós estamos aí começando a semana. Essa semana vai ser diferente na sua vida. Amanhã, quando você acordar pela manhã, pode começar o exercício hoje à noite. Antes de dormir, você vai deitar e vai dizer assim: aqui está indo deitar alguém que está envolvido pelo amor do Pai. Amanhã, quando você acordar, não é mais um na cidade de Campo Largo acordando para ir trabalhar. Você vai acordar e dizer: está indo aqui trabalhar alguém que pertence ao reino, que vive e desfruta de um amor que o mundo não conhece. Oh, aleluia! Que tem um governo justo, Deus me fará justiça. Oh, aleluia! A vontade do Senhor será estabelecida na minha vida, e eu tenho um Pai maravilhoso. É bom ser irmão mais novo, né? Que a gente tem um irmão mais velho, quando dava briga na escola, falava: ó, meu irmão mais velho estuda na outra sala ali. Então a gente se sentia protegido. Ó, quiser brigar comigo, meu irmão está ali no recreio, eu falo para ele. Então você não vai agir como irmão, mas como pai.
Durante esta semana, se surgir um pensamento contrário, um pensamento de desânimo, de derrota, de fracasso, se surgir um problema, uma dificuldade, você vai olhar para o problema e dizer assim: você não conhece o Pai que eu tenho. Eu vivo num reino maravilhoso, de amor, de justiça, de soberania e de paternidade. E o meu papai disse: ai, se alguém mexer na menina dos meus olhos. Ai, se alguém mexer com um dos meus pequeninos, aleluia, a sua vida será diferente esta semana, porque você já está conhecendo que pertence a um reino maravilhoso, baseado no amor, no governo justo, na soberania e na paternidade. Vamos ficar em pé, quero orar por você neste momento. Irmãos, este é o melhor lugar que você pode estar no reino dos céus.